Bom dia a todos. Vamos dar início ao Café com Palestra, a prática da comunicação consciente e não violenta. Para iniciarmos o trabalho, convido a presidente da Comissão Especial de Direito Sistêmico da OAB São Paulo, doutora Fabiana Junqueira Middleton Quezada. Juntamente com ela, representando a comissão, e já agradecendo pelos trabalhos desenvolvidos, convidamos a secretária Adriana Peroni para também compor a mesa. Convidamos nesse momento, representando a Comissão de Direito Sistêmico do Vale do Paraíba, doutora Natália Calil, vice-presidente de Taubaté. Representando a Comissão de São Caetano do Sul, convidamos para compor a mesa a doutora Sandra Nashbar, vice-presidente da comissão. Ela não gosta de ser chamada de doutora, então só a Sandra. Convidamos também a presidente Maria Edneide, da comissão de Itapevi. E também a Juliana, secretária da comissão de Osasco. Registramos a presença da Sheila Ramalho, representando a Advocacia na Mediação e a OAB Concilia de Itapevi, e a doutora Andressa Carvalho Magalhães, juíza do TRT 18 da 18ª Região de Goiás. E também para compor a mesa, o nosso ilustre palestrante, Yuri Stork. Pode sentar. Nesse momento, para abrir oficialmente a palestra, com a palavra a doutora Fabiana Quezada. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Muito feliz em encontrá-los aqui para esse dia, para a gente falar um pouco sobre comunicação. Agradecer a presença dos presidentes de comissão que estão aqui, ao meu vice, doutor Leonardo. E agradeço também ao doutor Yuri, Yuri Storch, pela presença e por poder falar conosco aqui sobre um tema tão importante, que é a comunicação consciente e não violenta. É importante nós entendermos que como nós nos comunicamos, às vezes nós acreditamos que temos uma boa comunicação, né? Eu li o livro do Arun Gandhi, e o prefácio dele no livro da Comunicação Não Violenta, do Marshall. E eu acho muito interessante quando ele fala o seguinte, sobre a comunicação, sobre a violência passiva. E ele diz que a violência passiva é o que alimenta a violência física. Porque a violência emocional, muitas vezes, e a forma como nós nos comunicamos com as pessoas, é o que traz mais danos, né, para a nossa sociedade. Só que a gente não percebe. E muitas vezes, cada um de nós aqui tem um pouco de violência dentro de si, pela forma como se comunica com as pessoas. Quando a gente não entende a necessidade das pessoas, quando nós julgamos e discriminamos as pessoas, isso também é uma forma de violência. Então, hoje vai ser um dia para que a gente possa olhar para essa forma como a gente tem, como nós temos nos comunicado com as pessoas e como temos olhado para o mundo. Então, quero agradecer a presença do Dr. Yuri e passar a palavra para o Leonardo para as considerações. Antes de pedir para descompor a mesa, nós gostaríamos que todos os membros da comissão aqui de São Paulo de Direito Sistêmico ficassem de pé. E eu vou pedir uma salva de palmas, porque eles são extremamente atuantes.
Peço então para começarmos a palestra, a descomposição da mesa ficando apenas o palestrante. Enquanto isso, eu vou ler o currículo, tá? Do palestrante. Dr. Yuri Storch é graduado em Comunicação Social pela SPM, pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV e em Direito Sistêmico, e é mediador e facilitador de diálogo pela Fundação Palas Athena. Nesse momento, a palavra está com o senhor. Pronto, agora sim. Bom dia a todos. Como? É, a dupla, né? Bom dia a todos, meus colegas, alguns amigos, né, que eu já conheço, a maioria, quem sabe ainda podemos ser amigos um dia, por enquanto colegas, né? Colegas que estamos nessa mesma busca de pacificação social. Então é uma alegria para mim estar aqui, nessa casa, na OAB de São Paulo. Sou grato pela oportunidade, pelo convite que me está sendo dada pela Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, pela Comissão de Direito Sistêmico, representada aí principalmente pela presidente da comissão, que é a Fabiana Quezada. Gosto que chama de doutora Fabiana Quezada? É engraçado, né, que a gente vê as pessoas que são doutor, mas não gostam de ser chamadas de doutor, já mostra alguma humildade, né? Então, e por todos os presentes aqui, as pessoas das comissões de direito sistêmico, das diversas subseções da OAB, e todos os que estão aqui interessados, não só nesse tema de direito sistêmico, mas também a comunicação não violenta e outros temas que são complementares, que se reforçam mutuamente, né? Quero falar também da minha felicidade de estar aqui na primeira fileira, o meu pai, Sérgio Storch. Meu pai é bem coruja. Sempre que ele pode, ele está nos eventos do SAMI, nos meus eventos também, prestigiando. Muito legal ter você aqui. E até porque o meu pai tem uma importância muito grande na minha formação, no jeito que eu sou. Todo esse trabalho que eu faço em torno do diálogo, de trazer a cultura do diálogo para as pessoas, eu aprendi com ele. Muita coisa eu aprendi com ele. Sempre teve uma abertura para o diálogo com seus filhos. E isso é um grande exemplo para mim, até hoje. Então, devo muito a você, né? A gente aprende na constelação familiar todo um trabalho de gratidão aos pais pela vida, né, que nos deram. E eu vejo que tanto meu pai como minha mãe, além da vida, me deram muito mais. Muito mais. Então, só tenho a agradecer a vocês dois. Eu acredito que minha mãe esteja assistindo agora também. Eu mandei o link para ela. Vamos ver se dá certo. Mas, então, a palestra de hoje, eu dei esse título, a prática da comunicação consciente e não violenta. O termo mais conhecido é comunicação não violenta. Mas esse é um nome que também o Marshall Rosenberg utilizava, porque a comunicação não violenta é uma comunicação consciente, que nos convida a ter mais consciência de nós mesmos e mais consciência do nosso semelhante, da humanidade que existe dentro da pessoa que está na nossa frente e da humanidade que existe dentro de nós também. É uma abordagem que nos traz consciência. Nos traz consciência. Então, nessa palestra de hoje, eu tenho a intenção de responder 3 perguntas. Por quê? Por que a comunicação não violenta é importante no trabalho
de um advogado, de um profissional da área jurídica, de um mediador de conflitos, de qualquer profissional que lida com conflitos no dia a dia, professores, gestores, lideranças, pais e mães, qualquer pessoa, na verdade, qualquer pessoa lida com conflitos. Nós lidamos com conflitos todos os dias, né? Então, por que isso é importante? O que é a comunicação não violenta? E como que isso pode ser aplicado? Como é que isso pode ser trazido para a nossa prática, para a nossa realidade? Tanto no nosso trabalho, quanto na nossa vida pessoal. Então, vou responder essas 3 perguntas de forma superficial, né? Assim como muitos aqui já têm algum contato com outras abordagens, constelação familiar também, a comunicação não violenta não é diferente. A gente pode dar uma pincelada aqui, fazer uma introdução, mas eu já participei de uma imersão de 10 dias de vivência de comunicação não violenta, e mesmo assim ainda é pouco, é só uma introdução, é realmente um caminho de vida. É um caminhar de desenvolvimento pessoal, assim como outras coisas. Então eu vou dar uma introdução para vocês, mas o convite que eu faço, assim, meu objetivo é sensibilizá-los para que vocês queiram aprender mais, queiram buscar mais conhecimento, porque existem pessoas muito boas no Brasil e no mundo trabalhando com isso, ensinando, fazendo workshops, vivências, e eu sou só uma dessas pessoas, mas tem outras pessoas também capacitadas, mais que eu, inclusive. Então, fica o convite para que vocês busquem mais conhecimento, tá? E para começar essa palestra, eu quero fazer um pequeno check-in, que nem quando a gente chega no aeroporto, né? E a gente se apresenta, e eu imagino que todos vocês vieram meio esbaforidos, né, da rua, chegaram aqui. Então, para a gente ter um momento de conexão, de presença, para estarmos todos juntos aqui nesse momento, nesse local, eu quero fazer esse check-in. Eu vou pedir para vocês fazerem duplas com quem estiver do lado. E é assim, a pergunta é: como você está? Então, vocês definam uma pessoa da dupla para ser o A e a outra pessoa da dupla para ser o B. O A vai perguntar para o B: como você está? E o B tem 2 minutos para responder essa pergunta. O A ouve. Presença, conexão, ouve o que a pessoa está dizendo, tá? Depois que der 2 minutos, eu vou fazer um sinal aqui com a mão, vocês parem de falar, aí eu vou falar para inverter. Aí o B pergunta para o A como você está, e o A responde durante 2 minutos. E depois a gente continua. Então, vamos lá, o A pergunta para o B, como você está? E o B tem 2 minutos para responder. Eu quero saber agora, de 3 pessoas aqui presentes, como é que foi a experiência desse breve exercício e o que isso tem a ver com o tema da palestra? De diálogo, de resolução de conflitos, de conexão. 3 pessoas que possam compartilhar essa pequena experiência que nós tivemos aqui. Por favor. Quando eu fui o A e a minha colega Cláudia foi o B, eu perguntei para ela como ela estava, né? E acho que a minha grande dificuldade foi ficar em silêncio e só ouvir. Então, eu tentei me concentrar e só ouvir. E foi um pouco difícil ficar só no silêncio para tentar ouvir o que ela estava trazendo para mim, né? E aí, depois, quando inverteu, o de ficar falando, né? E tentar ter essa troca de só falar também. Acho que foi isso. Legal. Obrigado, viu? Obrigado. Quem mais quer compartilhar? Que interessante. Essa é uma das coisas que a gente percebe. Como é desafiador para muitas pessoas, para mim também, ficar simplesmente presente, ouvindo o que a pessoa está dizendo, né? Procurando compreender o que a pessoa está dizendo, né? É desafiador, é um treino para todos nós, né? Isso tem tudo a ver com o tema da palestra.
Bom dia a todos. Sou Ana Lúcia, sou coordenadora pedagógica. Imagine o quanto que eu tenho que ter escuta, né? A experiência foi bem bacana, porque a Eliana, ela falava do como ela está, como você está. A escuta é difícil. Você ficar escutando 2 minutos, parece uma eternidade, né? Será que eu falo alguma coisa para ela ou não? Então, a questão é exercício, a escuta é exercício. Eu aprendi bastante com a questão da escuta e essa comunicação. A escuta é uma comunicação não violenta, você escutar o outro, importar com o que o outro diz, isso é importante. Você tocar o coração do outro, só na escuta, ele já sente que você está importando com o que ele diz. Então, eu acho que isso é bem bacana. Gostei bastante dessa experiência. Muito obrigada. Obrigado, viu? Ana Lúcia falou uma coisa muito interessante, que me trouxe um dos grandes aprendizados que eu tive na comunicação não violenta, e ainda tenho, né? Porque quando a gente pratica, a gente vê o poder que tem ser ouvido, né? A necessidade que nós temos, nós, raça humana em geral, de sermos ouvidos, de sermos compreendidos, de sermos vistos, né? Então tem muita coisa. Eu gosto de fazer essa ponte entre o que eu estudo da comunicação não violenta e o que eu estudo da constelação familiar. Uma necessidade de ser visto, de ser olhado, de ser considerado, né? E muitos conflitos acontecem porque as pessoas não se sentem vistas, não têm a oportunidade de serem ouvidas, de serem compreendidas. Então, um mediador de conflitos, uma pessoa que trabalha com mediação de conflitos, e aí um advogado que queira, né, que se proponha a ter uma atuação mais conciliatória, que eu imagino que muitos aqui estão desenvolvendo uma atuação nesse sentido, precisa desenvolver essa habilidade de poder oferecer para o seu cliente essa oportunidade que ele se sinta compreendido. Essa empatia do profissional, qualquer profissional de ajuda, um médico também, qualquer profissional de ajuda, um professor, um pai, uma mãe, poder oferecer para a pessoa que ela se sinta compreendida, se sinta ouvida. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Porque quando a pessoa se sente compreendida, ela desarma, naturalmente. Naturalmente ela se desarma. Mais uma pessoa que queira compartilhar, por favor. Vem aqui na frente, por favor. Que ela foi o A. Bom dia, sou a Luciana. E eu, quando fui, eu sempre interrompo, né? A pessoa quando está falando, eu sempre eu vou atropelando. E aí eu lembrei do curso que a professora, né, a Cornélia, ela fez um trabalho que não foi fácil, né, porque a gente interrompia a outra parte. E ela falava, para, respira e sente a pessoa, né? E eu fiz com ela. Quando ela antes dela começar a falar, eu lembrei da professora e falei, vou fazer, né? Vou colocar em prática. E aí ela falando e eu prestando atenção, sentindo ela, e ela falou sobre a gratidão, sobre olhar hoje, olhando para o futuro, que é a fase adulta, né? É olhar para o futuro, então hoje ela está na fase adulta, gratidão dos pais, da vida, tudo. E eu senti nela, ela falando tudo isso, eu senti a leveza. Uma leveza nela, uma profunda leveza. E ao final ela falou sobre que ela se sentia leve. E quando ela falou, eu me sinto leve, eu falei assim, confirmou o meu sentimento que eu senti nela e ela se emocionou, né? Ela quase chorou. Então eu acho que você não atropelar e dar oportunidade para a pessoa falar, você sente o que ela, às vezes nem ela está conseguindo no oculto perceber. E acho que foi muito bom, foi válido. Ali eu trabalho com a Cornélia também, fazer a gente ouvir a pessoa. É muito importante. Legal, obrigado. Muito interessante isso que você falou também.
Porque quando a gente coloca o foco no que está vivo na outra pessoa, quando a gente treina o nosso olhar, a nossa atenção, porque a atenção é um treino, né? A gente treina a nossa atenção. Quando a gente treina a nossa atenção para colocar a nossa atenção no outro, no que está vivo no outro, no momento presente, no que está acontecendo dentro do outro, isso ajuda a pessoa também a colocar o foco em si mesma. Muitas pessoas têm dificuldade de colocar o foco em si mesmas, de perceber o que está acontecendo, de perceber o que está sentindo, de perceber o que está precisando. Tem dificuldade porque não tem ninguém ao seu redor para contribuir com isso. Então a gente pode ajudar as pessoas a perceberem o que está vivo nelas. Isso também é um dos temas fundamentais da comunicação não violenta. A gente treinar a nossa atenção para o que está vivo em mim e o que está vivo no outro, né? Porque o que mais acontece nos conflitos é as pessoas ficarem colocando atenção no que já aconteceu. No que já aconteceu. E se as pessoas conseguem colocar o foco da sua atenção no momento presente, no que hoje, agora, o que eu estou precisando, a solução dos conflitos fica muito mais fácil, flui muito melhor, né? Então vamos lá. Obrigado aí pelo compartilhamento. Eu gosto de usar essa tela para mostrar a ligação que tem essas três figuras ilustres, na minha opinião, né? O Mahatma Gandhi, que foi quem trouxe esse princípio. Quer dizer, não é que ele trouxe o princípio já existia, o princípio da não violência, mas ele deu esse nome, né? O Ahimsa, que significa não violência, que significa um esforço consciente de combater todo tipo de animosidade que possa existir dentro de nós em relação ao nosso semelhante, né? Essa violência que é um movimento de exclusão, de rejeição. Então, é um princípio de conexão humana. E isso, a não violência, está dentro das constelações familiares, que o Bert Hellinger criou, observou, experimentou, descobriu muitas coisas importantes que trazem luz para nós, que trazem conhecimento para nos trazer paz nas nossas relações, paz interior, né? Que é um movimento de inclusão. E o Marshall Rosenberg, ele, que é, para quem não conhece, né, talvez todos conheçam, mas que é quem sistematizou a comunicação não violenta. É um psicólogo americano que sistematizou a comunicação não violenta. Ele trouxe esse princípio da não violência para o contexto da comunicação. Porque ele percebeu, como a Fabiana já disse na abertura, ele percebeu que a violência que acontece entre as pessoas começa, assim, na maioria dos casos, eu acredito em que todos os casos, mas para não dizer todos os casos, porque eu também não sei, mas na maioria dos casos, começa na comunicação, numa comunicação ineficiente, numa comunicação violenta. Então, esse nome, o próprio Marshall, ele não gostava muito desse nome, de comunicação não violenta. Porque ele dizia, poxa, quer dizer, não sei se ele dizia isso, né, mas é um nome que define uma coisa pelo que ela não é, né, uma comunicação não violenta. Até um pouco estranho esse nome. Eu também acho estranho esse nome. Mas é um nome muito interessante, porque ele evidencia uma realidade, que é o fenômeno
da comunicação violenta. Ele evidencia que existem formas de comunicação, formas da gente se expressar, da gente expressar o nosso pensamento, expressar a nossa vontade, expressar as nossas opiniões, expressar as nossas perspectivas de formas violentas, de formas que ofendem, de formas que magoam, de formas que distanciam as outras pessoas de nós. E a comunicação violenta é como uma sementinha. É uma sementinha que a pessoa, percebendo ou não percebendo, ela está plantando uma sementinha de violência. E num primeiro momento, por um olhar mais desatento, pode parecer que não tem nada demais. Não tem nada demais, a pessoa não está fazendo nada demais. Mas aí aquela sementinha cresce, brota, né? E se manifesta de uma forma mais evidente. Numa violência física, numa violência verbal, numa violência mais grave, né? E aí sim, isso chama a atenção das pessoas. E aí parece que só aquela pessoa que teve aquela atitude mais violenta é que ela que é violenta. Mas às vezes a gente não observa que a outra pessoa também teve uma comunicação que plantou uma sementinha, né? Então, a comunicação não violenta traz um olhar sistêmico para o conflito e para o diálogo, tá? Então, esse conflito ele pode acontecer no nível interpessoal. Geralmente, quando a gente se refere a essa palavra conflito, a gente está se referindo a questões entre pessoas, né? No nível interpessoal. Mas ele também acontece no nível intrapessoal. Conflito de necessidades. Às vezes eu tenho uma necessidade de alegria, necessidade de realização pessoal, que entra em conflito com uma outra necessidade, por exemplo, uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de segurança. E aí, todos nós fazemos escolhas, né? Às vezes sem perceber que está fazendo uma escolha, né? Mas o tempo todo fazendo escolhas. A gente prioriza uma necessidade em detrimento da outra. Às vezes a gente sacrifica uma necessidade para poder atender outra necessidade. Então a gente vive conflitos o tempo todo, conflitos internos. E estabelecer um diálogo para que esses conflitos possam ser olhados com respeito, com amor e com consciência, isso é um caminho importante também para o ser humano, de evolução pessoal, de pacificação interior. Nós aprendemos a desenvolver um diálogo interno, a conhecer os nossos dramas, sabe? E perceber também que muitos conflitos que acontecem no nível interpessoal, conflitos aí já trazendo para o âmbito da violência mesmo, porque tem conflitos que são muito positivos e a gente, sabendo lidar com os conflitos, eles são muito, muito saudáveis, eles trazem muitos benefícios para nós. O conflito em si não é algo negativo, né? Mas falando dos conflitos que não são bem trabalhados e que culminam em violência. Muitas vezes, eles começam num conflito intrapessoal, né? Isso na constelação a gente vê muito nitidamente. Às vezes a pessoa tem um conflito com a mãe, uma não aceitação, uma raiva, porque a mãe abandonou, porque a mãe não esteve presente quando a pessoa precisava na sua infância, e carrega, muitas vezes no nível inconsciente, carrega uma raiva da mãe em relação à mãe. E aí o sujeito, por exemplo, encontra uma parceira, casa, por exemplo, com uma mulher, e projeta essa raiva que ele tem da mãe, projeta na parceira. E desenvolve uma relação conflituosa com a parceira. Mas aquele conflito não nasceu dessa relação do casal. É um conflito que ele já trouxe, já traz consigo, dentro de si.
É algo que está no nível intrapessoal e se projeta nas relações interpessoais. E isso acontece muito. Acontece muito, muito. Muitas situações de dificuldade de relacionamento acontecem porque as pessoas já estão predispostas a se deparar com esse tipo de problema nos relacionamentos. Estão predispostas. Se não for com uma pessoa, vai ser com outra pessoa. A pessoa traz consigo. Ela já está predisposta a vivenciar esses conflitos. Então, e isso, a constelação familiar, ela atua principalmente nesse nível, no nível intrapessoal, ajudando as pessoas a trabalhar esses conflitos no nível intrapessoal, para que as pessoas tenham mais facilidade para lidar melhor com os conflitos no nível interpessoal. E a comunicação não violenta também traz um olhar para o conflito no nível estrutural e social. As estruturas sociais, as instituições, a cultura. Como que a nossa cultura, como que as formas como as instituições funcionam, como é que isso promove violência, muitas vezes, ou como pode promover o diálogo, pode promover a pacificação. Então, ela traz esse olhar sistêmico para o conflito, porque muitas vezes as violências são provocadas por um contexto estrutural mesmo, né? E aí, eu aproveito para fazer referência ao sistema de justiça, não só o poder judiciário, mas outros órgãos que compõem o sistema de justiça, que cada vez mais nós temos consciência, né, de que algumas características da estrutura das instituições promovem violência. Então, graças a Deus, tem muita gente já, hoje em dia, trabalhando para mudar as instituições, para mudar as estruturas, para mudar os processos, para que eles contribuam com a pacificação também. Não só que seja um trabalho no 1 a 1, em pequenos grupos, mas que seja uma mudança estrutural. Porque isso é muito importante também. Tem um poema que o Marshall usa no livro dele, da Comunicação Não Violenta. Eu vou pegar emprestado, alguém trouxe aqui, mas eu vou aproveitar. Esse livro aqui, tá? Comunicação Não Violenta. Tem um poema que ele coloca, que ele usa, que ele usava nos workshops dele também, que ele usa essa metáfora de que as palavras podem criar muros ou janelas. Então, esse é um ensinamento básico da comunicação não violenta, de que as palavras têm um poder. As palavras têm um poder. Têm o poder de criar muros entre as pessoas ou criar janelas entre as pessoas. E aí, tem algumas coisas que eu vou compartilhar agora na palestra e que vocês podem depois continuar estudando, né, na medida do interesse de vocês. Mas só da gente colocar nossa atenção para essa realidade de que a palavra tem um poder de criar muros ou janelas entre nós, só da gente se conscientizar disso, isso já faz toda a diferença. Porque cada um de nós pode, a partir da própria experiência pessoal, observar e aprender com a própria experiência. Por exemplo, puxa, outro dia eu falei de tal jeito com o meu colega de trabalho, ou com a minha esposa. Olha o que aconteceu. Como é que ela se sentiu? Como é que eu me senti? O que aconteceu com a nossa relação? Houve um distanciamento ou houve uma aproximação? A gente observar o efeito das nossas palavras. E a gente mesmo pode aprender com a própria experiência. Puxa, então, olha, deixa eu experimentar falar de outro jeito da próxima vez. Da próxima vez, experimenta de outro jeito. Olha que interessante. Isso conectou, isso aproximou. Eu consegui me fazer entender melhor. Falando desse jeito, eu percebi que a pessoa me compreendeu. Então, olha, eu acho que é melhor falar desse jeito do que eu falei no outro dia, porque a pessoa me compreendeu. Eu quero ser compreendido, é isso que eu quero, né? Então,
a gente aprender a usar as nossas palavras. E isso é para a vida profissional, para quem trabalha ajudando pessoas em conflito, e também para a vida pessoal da gente, né? Porque quanto mais a gente aprende a usar as nossas palavras com consciência, gerando conexão, gerando união entre nós e os outros, aproximando as pessoas, unindo as pessoas dentro do mesmo propósito, dentro do mesmo objetivo, sabe? Quanto mais a gente desenvolve essa habilidade com as palavras, mais a gente consegue ajudar outras pessoas também, porque a gente tem conhecimento da coisa. A gente tem habilidade, a gente consegue ajudar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Então, é interessante porque na formação que eu fiz de mediação de conflitos, eu fiz na Palas Athena, que é uma instituição muito renomada, muito reconhecida, aqui em São Paulo. E dentro da formação, nós tivemos comunicação não violenta. E eu achava que todas as formações de mediação de conflitos tinham comunicação não violenta na formação. Depois eu vim a descobrir que não tem, não são todas que têm. E eu fiquei assim, como que pode? Eu achei assim, como dizem, eu fiquei absurdado, né? Tem gente que fala assim, eu fiquei absurdado. Porque é tão essencial, num trabalho de mediação de conflitos, a gente ter essa base de comunicação não violenta, que vocês vão entender um pouco mais agora. Então, eu acho muito importante, para quem não teve isso na sua formação, buscar conhecer mais. É muito importante. E aí tem uma frase de autor desconhecido, não sei o autor dessa frase, mas é que é assim, a violência não é algo isolado. A violência é parte de um diálogo frustrado. Então, não vamos considerar uma violência como algo isolado e ficar olhando só para aquela cena, só para aquela situação e ficar tratando só aquilo que aconteceu, um fato pontual. Ela é um fruto, a violência é um fruto de um diálogo frustrado, que não houve diálogo apropriado, que as pessoas não souberam lidar com as diferenças de pensamento, lidar com as diferenças de interesses, com as diferentes necessidades dentro de uma mesma situação. Então é parte de um diálogo frustrado. O caminho é a gente aprender a dialogar e aprender, e ajudar outras pessoas a dialogarem também. E aí o que é o diálogo? A gente pode dar muitas definições, tem livros, né, muito bons que falam a respeito do diálogo. Mas eu gosto dessa definição bem simples, bem simples. É ouvir com a intenção de compreender e falar com a intenção de ser compreendido. Olha que interessante. E parece uma coisa óbvia, né? Todo mundo imagina isso. O que é o diálogo? É a gente compreender e ser compreendido, né? Parece uma coisa óbvia. Mas na prática, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Nós não sabemos, eu não vou falar nós, porque eu não sei, né? Pode ter algum iluminado aqui que eu não estou sabendo, mas assim, a maioria de nós não sabe dialogar. A gente aprende a falar quando é criança, aprende um vocabulário, né? Todo mundo aqui sabe falar. Pelo que eu cumprimentei as pessoas aqui, não tem nenhum mudo aqui, então todo mundo sabe falar. Mas dialogar já é uma outra coisa, é bem diferente. Então, ouvir com a intenção de compreender requer uma postura interna, de colocar uma intenção, eu gosto muito dessa palavra, uma intenção, colocar uma intenção de compreender o outro. E aí esse pequeno exercício que a gente fez no começo, tem tudo a ver com isso. Porque eu fiquei só observando, tá? Mas eu vi algumas duplas, né? A pessoa falando e a outra já interagindo e contando história, e fazendo pergunta, né? Mas tudo bem, não vou falar que está errado, né? Porque eu também não disse que não era para fazer isso. Então, tudo bem. Mas vale a experiência e o aprendizado, né? O que isso mostra? Acho que cada um pode ter uma reflexão. Como é que foi esse exercício? Porque muitas vezes a gente interrompe o que o outro está dizendo por uma necessidade nossa de também ser compreendido, de também contar a nossa história, de também ser visto, de também pertencer, de também ser alguém. A gente também quer ser alguém.
né? É uma necessidade humana perfeitamente compreensível, perfeitamente compreensível. Mas ouvir com a intenção de compreender é algo diferente. A gente realmente silenciar, buscar um silenciamento interno para poder ouvir com a intenção de compreender o que a outra pessoa está passando, o que a outra pessoa está sentindo, como que a outra pessoa está percebendo a situação, como é que é o entendimento da outra pessoa, o raciocínio da outra pessoa. A gente querer, ó, essa palavra é interessante, a gente querer compreender como é que o outro pensa. Às vezes é difícil compreender como é que o outro pensa, porque a gente está muito preso no jeito como nós pensamos. E a gente parte da premissa de que todos devem pensar do mesmo jeito, devem raciocinar do mesmo jeito, devem tirar conclusões do mesmo jeito, devem dar importância para as mesmas coisas que nós damos importância. Natural do ser humano fazer isso. Mas a gente silenciar um pouco para compreender como é que o outro pensa, sabe? Isso requer um treino. E como eu falei no começo, isso é um aprendizado muito importante para os relacionamentos. Não só para os profissionais de ajuda, que trabalham ajudando pessoas de alguma forma, como para nós, para a vida da gente. Qualquer relacionamento, a gente ter esse treino de vez em quando possível e quando necessário, a gente conseguir colocar uma intenção para compreender o outro. Isso faz toda a diferença num relacionamento. E falar com a intenção de ser compreendido. E aí, de novo, parece algo óbvio, né? Falar com a intenção de ser compreendido. Parece que todo mundo fala com a intenção de ser compreendido. Mas o que a gente observa, na maioria dos casos, é que uma pessoa fala e a outra pessoa não compreende. Não compreende o que ela... Assim, essa comunicação de realmente compreender e ser compreendido, olha, está precisando melhorar muito na nossa humanidade, né, como um todo. Então, o que é falar com a intenção de ser compreendido? A gente colocar uma intenção. Então, de novo, eu uso essa palavra intenção. A gente colocar uma intenção de ser compreendido. Então, eu quero ser compreendido. Eu quero que a outra pessoa compreenda o meu ponto de vista. Eu quero que a outra pessoa compreenda o meu sentimento. Eu quero que ela compreenda a minha necessidade, o que eu estou passando. Eu quero, todos nós queremos ser compreendidos. Mas a gente muitas vezes fala as coisas de uma forma que não convida o outro a nos compreender. A gente fala com julgamento. A gente usa nas nossas palavras julgamento, acusando o outro de algo, cobrando o outro de algo, fazendo cobranças, fazendo ameaças de formas mais evidentes ou de formas mais sutis, ameaças de muitas formas, né? Fazendo censuras, censurando o jeito do outro, censurando o que o outro pensa, censurando o que o outro sente. E quando a gente coloca tudo isso, que são todas manifestações do julgamento, tudo isso são manifestações do julgamento. Quando a gente coloca isso na nossa forma de se comunicar, a gente não é compreendido. Isso afasta, isso distancia, isso repele. Isso faz com que a pessoa não queira nos compreender. Porque toda ameaça gera uma defesa. Então, quando a gente, nas nossas palavras, provoca uma ameaça para outra pessoa, uma ameaça à segurança dela, uma ameaça à autoestima dela, qualquer tipo de ameaça provoca uma reação natural do ser humano que é de defesa. Toda ameaça provoca uma defesa, é uma coisa natural. Quando vem uma ameaça, alguém joga uma pedra. É uma ameaça física, a minha integridade física, eu me defendo. É uma reação é um instinto de sobrevivência. Só que essa ameaça pode acontecer de outras formas. Pode ser uma ameaça emocional, uma ameaça à minha integridade emocional, né? E aí, naturalmente, eu me defendo.
Então, se a gente quer estabelecer uma conexão, um diálogo, quando a gente quer ser compreendido, a gente não pode ter nas nossas palavras traços, qualquer traço de ameaça. A gente tem que encontrar formas de se comunicar que sejam um convite para a pessoa de querer nos compreender. De querer nos compreender. Pronto, sim. Quando eu fiz o exercício aqui com a Denise do lado, o assunto dela era conexo com o meu. E aí, quando ela me diz algo que tem muito a ver com o que eu quero também, aí eu viajo um pouquinho e vou para o meu assunto, né? E aí eu não estou compreendendo o que ela está me falando. Talvez, neste momento, eu não estou me fazendo compreender. Eu ouvi todo o diálogo dela, tudo o que ela me falou. Só que, muitas vezes, eu percebo que eu fui para o meu assunto, porque era muito conexo com o que eu também quero, com o que eu também busco. E aí, nesses momentos, eu não a compreendo? Não necessariamente. Isso não quer dizer que você não compreende ela. É natural. Quando a gente se conecta com outra pessoa, a gente traz a nossa vivência também, as nossas memórias. Isso, lógico, que se você começar a pensar só nas suas coisas, você saiu do momento presente. Você não está presente para o que ela está falando. Mas é natural a gente sentir, né? Existe uma ressonância. A gente está presente para o que a pessoa está compartilhando com a gente começa a sentir o que a pessoa está sentindo. E esse sentimento nos remete às nossas memórias, às nossas vivências. Isso é natural. Mas isso não quer dizer que você não está compreendendo. Mas, sim, se você começar a pensar nas suas questões, você vai perder a conexão com o que está acontecendo aqui e agora. Sim. Eu sou mediadora também de conflitos, minha formação é administração hospitalar. É interessante que, quando a pessoa fala com você, às vezes ela está falando o mundo dela, que você não vive aquele mundo. Então, eu estava imaginando duas pessoas escalando uma montanha. Aquele que está mais alto, às vezes a experiência de vida dele faz ele ver aquilo que ele está vendo. Agora, o outro, não é? Ele não vê. Esse fim de semana eu estava num restaurante, eu recebi uma prima da Austrália e ela convidando a minha filha para ir para lá, né? Vai para lá, tal. E a minha filha comentou, não, deve ser muito caro, que uns R$4.000. Ela falou, não, 1.200 em baixa estação e 2.000 em alta, né? Aí ela falou, então é barato. Eu falei, você fez a conversão em dólar? Então, às vezes está falando a mesma passagem, a mesma coisa, só que o valor da moeda é outro, não é? E cada um tem a sua moeda, o seu valor, o seu... Eu sou casada com um inglês, então eu vejo que a cultura do meu esposo é muito diferente. Eu sou latina, bem expansiva, mas um aprende com o outro, porque ninguém é totalmente errado, não é, professor? Nem totalmente certo. Muito obrigada, estou adorando. Obrigado. Então, assim, esse compreender e ser compreendido, ele envolve a gente compreender um dos ensinamentos principais também da comunicação não violenta, que o comportamento humano ele é só a ponta do iceberg, só a pontinha do iceberg. E muitas vezes a gente está lidando com alguém e trabalhando o comportamento, uma atitude, uma decisão, uma escolha que a pessoa está fazendo para a própria vida, e querendo ajudar uma pessoa, ou lidando com um conflito mesmo, um comportamento difícil de alguém que não está contribuindo para a paz, né? E a gente trabalha só no nível do comportamento, sem perceber que por baixo do comportamento existe toda uma profundidade, toda uma complexidade do ser humano, né? Então, por baixo do comportamento existem sentimentos. Todo comportamento humano, ele é motivado por sentimentos. Tudo que a gente for fazer, pode prestar atenção. Tem sempre um sentimento por trás. Nos movendo, motivando a nossa ação. Então,
é muito importante a gente ter esse olhar para o ser humano, de que por trás de um comportamento, o que será que ele está sentindo? Né? Isso numa mediação de conflitos é fundamental, fundamental. Nós, enquanto profissionais, termos esse olhar. Porque é uma coisa que acontece ao mesmo tempo, tá? A gente aprender a suspender o nosso julgamento, de não julgar a pessoa no nosso íntimo, não julgar a pessoa por ela estar agindo de determinada maneira, porque a gente não sabe qual que é a realidade dela, o que ela passou, né? A gente não conhece. Então, como é que a gente vai julgar? Né? Então, ao mesmo tempo, não julgar e compreender o sentimento que está por trás. Muitas vezes, a pessoa, a gente percebe, numa mediação, que a pessoa está agindo porque ela está muito frustrada com o relacionamento. Ela carrega uma frustração muito grande por todas as decepções que ela vivenciou naquele relacionamento. Decepções. E aí se frustrou. E aí a pessoa se sente culpada. Olha que interessante. A gente percebe isso. A pessoa se sente culpada. Ela se sente culpada. Como é que ela pôde aguentar tanto tempo aquilo? Demorar tanto para tomar uma atitude? Uma frustração porque não deu certo. E aí uma raiva porque ela, por uma dinâmica de auto-vitimização, se coloca no lugar de vítima e coloca a culpa no outro. Então ela sente raiva do outro pelo fato dela ter sofrido tanto. Então, a gente pode perceber tudo isso acontecendo. Tudo isso acontecendo. Olha lá, frustração, raiva, culpa. Às vezes uma pessoa está reivindicando algo num processo judicial, está buscando uma solução para que resolva uma necessidade dela. Aliás, deixa eu ir mais um passo aqui. Que todo sentimento está fundamentado em necessidades humanas também. Todo sentimento. Então, às vezes uma pessoa está num processo judicial, reivindicando algo, e a gente percebe que é uma coisa que foge do bom senso. Foge do bom senso, beira o ilógico, o irracional. A gente que está fora, né? É mais fácil de perceber. E se a gente tem esse olhar do ser humano, a gente pode perceber que a pessoa está vivendo uma grande angústia, um medo do amanhã, do que vai acontecer com ela, uma insegurança. Olha lá, o sentimento, uma insegurança. Por quê? Porque ela tem uma necessidade de segurança, de saber que nada me faltará, de saber que ela vai ter tranquilidade. Mas essa necessidade que ela tem de segurança não está sendo atendida por causa daquele conflito, aquela situação que está acontecendo. Então ela fica angustiada, fica desesperada, e ela busca ajuda, Então, muitas vezes ela procura o poder judiciário, procura um advogado para defender os interesses dela, mas ela mesma não entra em contato com isso, e não tem uma postura assim, uma busca criativa de buscar soluções para atender a necessidade mais profunda dela, de segurança. Ela já estabelece uma estratégia. Eu quero que fulano de tal me dê uma pensão assim, assim, assim. Porque só assim eu vou me sentir segura. Então o que ela está fazendo? Ela está buscando atender uma necessidade de segurança, adotando uma estratégia que ela definiu. Ou que ela buscou um advogado e o advogado definiu. Então a estratégia vai ser essa. Muitas vezes essa estratégia que eles estão adotando não são aceitos pela outra parte. Não são aceitos pela outra parte. Não atende à necessidade da outra parte. Por quê? Porque já estabeleceu uma estratégia. E quando a gente trabalha com resolução de conflitos, um dos princípios básicos, e isso também aprendi na comunicação não violenta,
é a gente distinguir o que é estratégia e o que é necessidade. Tem um workshop, inclusive está no YouTube isso, tem um trecho que o Marshall fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, a partir do momento que duas pessoas que estão em conflito compreendem, reconhecem a necessidade de uma e a necessidade da outra, em 20 minutos elas conseguem chegar numa solução para aquele conflito. E aí uma pessoa contesta, fala, como assim? Eu tenho um casamento de 35 anos e ela é uma pessoa boa, minha esposa é uma pessoa boa, eu amo ela, mas tem uma situação que realmente não tem como a gente chegar num acordo. E faz 35 anos que a gente vive esse conflito. Era em relação a como lidar com dinheiro, né? A mulher lidava com dinheiro de um jeito, o homem lidava com dinheiro de outro jeito. E ele falou, não tem como, em 20 minutos, como assim? Aí o Marshall falou, eu não disse que em 20 minutos vocês vão chegar numa solução. Eu disse que em 20 minutos, a partir do momento em que vocês reconhecerem a necessidade de um e do outro, aí sim vocês conseguem chegar numa solução. Então, olha que interessante. A gente ajudar as pessoas a compreender a necessidade de um e a necessidade de outro. Porque, eu não sei se é uma frase do Marshall, ou é do Dominic Barter, eu não tenho bem certeza, que é uma das pessoas que aprendeu com o Marshall, que vem fazendo um trabalho belíssimo aqui no Brasil e em outros países também. Que existe um supermercado cósmico de estratégias. As estratégias são abundantes. Nós podemos encontrar muitas estratégias quando nós sabemos quais são as necessidades. Qual que é a necessidade de um e qual que é a necessidade de outro. Nesse caso, por exemplo, a mulher está precisando de segurança. De repente, a gente abrindo um espaço de diálogo, de respeito, de humanização, a outra pessoa pode também trazer as suas necessidades e pode encontrar soluções para que a pessoa fique segura, se sinta segura, e que o outro também tenha a sua necessidade atendida, de ter, por exemplo, convivência com os filhos, de ter acesso aos filhos, que às vezes a mulher está querendo adotar uma estratégia que vai restringir o acesso do cidadão aos próprios filhos. Então não atende à necessidade dele. Percebe? Então, quando as necessidades são respeitadas, são olhadas, as soluções são abundantes. E aí tem essa frase do Marshall, que ele fala assim, na raiz de grande parte da violência, seja ela verbal, psicológica ou física, seja ela entre familiares, tribos ou nações, está um tipo de pensamento que atribui a causa do conflito ao fato de os adversários estarem errados. É esse padrão de pensamento, esse tipo de pensamento que olha o erro no outro. Então, se eu tenho um conflito, alguma divergência, eu estou certo, o outro está errado. Essa é a coisa mais comum que tem. Né? Esse padrão de pensamento, de que eu estou certo, o outro está errado. E aí, isso na constelação a gente vê muito. Quem aqui estuda constelação, só para ter uma ideia? Muita gente aqui, a maioria das pessoas, né? Então estão em casa, né? Isso a gente vê muito na constelação, que às vezes a gente acha uma coisa muito errada uma determinada atitude. Isso é muito errado. Só que quando a gente vê no campo, né, quando a gente vê um contexto mais amplo da pessoa, a gente vê que tem toda uma motivação que leva a pessoa a agir desse jeito. E eu não estou dizendo que determinadas atitudes não sejam erradas. Existe atitudes erradas, comportamentos errados, no sentido de promoverem prejuízo para outras pessoas, de causarem dano. Então, lógico, dentro de um sistema moral que preserva o bom funcionamento da sociedade, precisa existir esses conceitos morais. Mas, dentro de um olhar mais amplo, a gente dissolve todas essas questões de certo e errado. A gente vê que está tudo certo perante
algo maior, de que tudo acontece do jeito que é para acontecer. Isso é difícil de compreender. Algumas vezes é difícil de compreender. Requer, às vezes, um trabalho para compreender isso. Tá? Mas, assim, essa postura nossa de considerar que eu estou certo e o outro está errado, isso é das grandes causas dos conflitos e das violências que existem no mundo. E aí, esse julgamento, ele age como um filtro mental. O filtro mental do julgamento. Quando a gente está julgando alguém, no nosso íntimo, julgando alguém, né, a gente perde clareza mental. A gente não consegue enxergar as coisas com clareza, como as coisas realmente são. Porque a gente já atribui, né, toda uma imagem de como a pessoa é, de quais são as motivações da pessoa, de como é o caráter dessa pessoa. A gente pinta uma imagem a respeito da pessoa e a gente se relaciona com a imagem que a gente faz da pessoa. A gente não se relaciona mais com a pessoa, com o ser humano. A gente se relaciona com a imagem que a gente construiu daquela pessoa. Né? E aí o Marshall usa essa palavra, a imagem de inimigo. Né? Adversário também. Depende. O adversário pode ser visto de uma forma amiga ou pode ser visto de uma forma inimiga. Né? Então, o problema está quando a gente constrói uma imagem de inimigo. Ele é o meu inimigo. Ele quer me prejudicar. E a gente não se conecta mais com o humano que existe na outra pessoa. E eu vejo muito isso, pessoas bem intencionadas, grupos de atuação política, grupos que se reúnem para promover projetos importantes de transformação social. E dentro deles começam a brigar, porque começam a se ver como inimigos. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, isso acontece em todos os conflitos. Eu não vou dizer em todos os conflitos, tá? Mas é um fenômeno muito, muito comum isso. Esse filtro mental do julgamento, que tinge o nosso olhar. E aí, quando a gente está com esse filtro mental do julgamento, isso se manifesta de muitas formas. Conceitos de certo e errado. Ele está errado porque ele está agindo assim. Ele está certo porque está agindo assim. Conceitos de bom e de mal. Ele é bom, ele é mal. Às vezes a gente parece criança, né? Criança assistindo desenho animado, filme, é sempre assim, tem o do bem e o do mal. Né? A gente vai crescendo, vai vendo que não é tão simples assim. As pessoas são humanas, as pessoas têm o bom e o mal dentro de si, convivendo, né? Todos nós temos o bom e o mal dentro da gente, né? Isso, eu falando aqui, eu estou vendo algumas pessoas acenando a cabeça, porque acho que é de conhecimento de todos, né? Mas o que acontece? É engraçado isso. O que acontece? Muitas vezes a gente se vê em conflitos e a gente adota isso. Ele é bom, ele é mau. Ele está do meu lado, ele está contra mim. Né? Política. Política. Terrível. A política. No sentido de separação, estou dizendo. Não estou dizendo que a política é ruim. Ela é necessária, lógico. Mas nesse sentido de separação. Terrível. Né? De que uns estão do meu lado, outros estão contra mim. É a situação do povo, né? A situação do ser humano que nós ainda nos encontramos. Conceito de deveria ou não deveria. Ele não deveria agir assim. Ela deveria fazer isso. Ele deveria ter mais responsabilidade. Ele deveria ter mais respeito. Ela não deveria ser tão distante dos filhos. Né? Tudo julgamento. De que a gente sabe qual é o certo e que a pessoa está errada. Conceitos de muito ou pouco. Né? Ele dá pouca atenção para os filhos.
ela gasta demais, né? Ela se intromete muito na minha vida, porque eu sei qual é o nível certo de intromissão na vida. E acima desse nível que eu sei que é o certo, é demasiado, é muito, então está errado. Está errado. Ele se preocupa pouco demais com a minha vida, ele não pergunta como é que eu estou. Porque eu sei qual que é o nível certo de preocupação com a vida um do outro. Então, se ele se preocupa menos do que o que eu considero que é o certo, ele se preocupa pouco. Então ele está errado, eu estou certo. Percebe como é que a coisa acontece? Tudo julgamento, de que eu sei como é o certo e que o outro está errado. Né? A minha régua está certa. Né? E todas essas manifestações do julgamento, elas encobrem a necessidade humana. Elas distanciam a nossa conexão com o que está vivo no outro, com o que está vivo em nós. Se nós pudermos ter menos esses pensamentos julgadores e mais conexão com a necessidade humana, com o que está vivo em um e está vivo no outro, a gente vai ter muito mais facilidade de ter paz nos relacionamentos, de ter compreensão, de ter harmonia. Então, o Marshall, dentro da comunicação não violenta, ele explicou uma coisa muito interessante, que existem 4 reações a um comportamento difícil. Ele explicou de uma forma muito didática, muito simples, fácil de entender, e que mostra um caminho de aprendizado também. Que é o seguinte: 4 reações a um comportamento difícil. Quando alguém tem uma atitude que para mim é difícil de aceitar. Uma atitude ofensiva, alguém fala alguma coisa para mim que dói, sabe, que dói. Algo que me aborrece. Então, primeira reação, culpar o outro. Ele está errado, ele não deveria fazer isso. É o que eu já estive dizendo, né? Então, culpar o outro pelo que está acontecendo. A culpa é do outro. Eu estou sofrendo, eu tenho uma dor, eu estou passando por uma dificuldade, e o culpado é o outro. Por isso. O que isso provoca? Raiva. Provoca raiva. Né? Muito interessante isso. Quando a pessoa sente raiva de outra pessoa, muito provavelmente ela está atuando, ela está operando nesse padrão aqui, de culpar o outro. Isso provoca um sentimento de raiva. Então, a gente vê que a raiva não é de todo mal. Ela tem um benefício. Tem um benefício. Quando a gente percebe que está sentindo raiva, se a gente trouxer para o nível da consciência, a gente percebe, poxa, estou culpando o outro por algo. E se a gente tem mais consciência ainda, a gente percebe, culpar o outro não leva a lugar nenhum. Então a gente sai dessa posição de culpar o outro. Tá? Essa vitimização que nos leva a culpar o outro. Outra reação possível, se culpar. Então, culpar o outro é o julgamento para fora. E se culpar é o julgamento para dentro. Julgar a si mesmo. Como eu pude ser tão estúpido? Como é que eu pude fazer isso? Eu sou realmente um incompetente. Eu não sou um bom pai. Eu não sei usar minhas palavras, por isso que a minha vida está uma droga. Né? Então eu fico me julgando, me culpando. Isso provoca sentimento de culpa, como diz, né? Sentimento de culpa. Provoca depressão. A depressão, muitas vezes, eu sei que tem muitas situações que são químicas mesmo, né? Mas muitas vezes o sentimento de depressão ele é decorrente de um padrão de pensamento, de se culpar, de se julgar, de se penitenciar. Existe essa palavra, se penitenciar? Se penitenciar, né? Provoca depressão nas pessoas. Provoca também vergonha, um outro sentimento, vergonha. Então, é interessante a gente perceber como que os sentimentos estão associados
ao nosso padrão de pensamento. Quando a pessoa sente vergonha, culpa ou depressão, pode observar, ela está operando nesse padrão de se culpar, se julgar, se considerar uma pessoa errada, se considerar uma pessoa ruim, sabe? Então, isso também não leva a lugar nenhum. Não traz benefício para a vida de ninguém. Não traz benefício para a vida de ninguém. Mas é natural. Quer dizer, não é natural. Eu vou até usar uma palavra do Marshall muito interessante. Isso não é natural, isso é habitual. É diferente. Uma coisa é natural, outra coisa é habitual. É habitual. Nós estamos habituados a agir assim, a culpar o outro, se culpar, ficar julgando os outros, julgar a si mesmo. Mas não é natural. Porque o que ele traz na comunicação não violenta é justamente uma comunicação natural, que promova essa conexão natural do ser humano. É da nossa natureza a conexão, a empatia, a compaixão. Essa é a nossa natureza. Então ele faz essa distinção entre o que é habitual e o que é natural. Eu acho muito interessante isso. E aí, terceira reação, escutar os sentimentos e necessidades do outro. É a empatia. A gente se conectar com o que está vivo no outro, os sentimentos e as necessidades do outro. E escutar os seus próprios sentimentos e necessidades. O que está vivo em mim? O que eu estou sentindo? O que eu estou precisando? Então são formas de empatia. Empatia para dentro e empatia para fora. Então esse é um quadro. Eu que montei esse quadro, né, nesse formato, mas eu peguei da comunicação não violenta, esses conceitos. Que são muito didáticos, muito simples de entender. E que a gente tendo esse entendimento conceitual, isso nos ajuda a praticar isso no dia a dia. No dia a dia, em cada relacionamento, em cada conflito que acontece todos os dias, a gente perceber, eu estou culpando o outro, eu estou me culpando, peraí, deixa eu me conectar, deixa eu compreender o outro, deixa eu compreender o que o outro está sentindo, o que está levando ele a agir desse jeito. Deixa eu me compreender o que está me levando a agir desse jeito. O que eu estou sentindo, o que eu estou precisando. Essa empatia e essa autoempatia é um caminho de aprendizado, é uma prática. E quanto mais a gente pratica, mais a gente se fortalece nessa virtude que é a empatia. É uma virtude humana, é uma virtude. E que traz paz para os relacionamentos. E essa empatia tem duas formas. Eu já vi alguns conceitos, algumas explicações de o que é empatia. Mas eu gosto de simplificar dessa forma. Existe a empatia cognitiva e a empatia emocional. Empatia cognitiva, a gente compreender no nível mental. A gente compreender, saber até explicar. Poxa, a pessoa está agindo assim porque ela está com medo. Olha só. Então, é uma empatia. A gente perceber, ela está agindo assim porque ela está com medo. Ela está precisando garantir o espaço dela dentro daquele contexto, dentro daquele grupo, por isso que ela está agindo de forma hostil comigo. Olha que interessante. Em vez de julgar, estou empatizando. Ela está agindo assim porque ela está com medo. Né? Ela tem uma necessidade de pertencimento, ela tem uma necessidade de contribuição, de sentir que ela está contribuindo, que ela está sendo alguém naquele grupo. Então, por isso que ela está agindo assim. Olha que interessante. A gente compreender o ser humano. É uma empatia cognitiva. A gente compreender. E a empatia emocional. A gente sentir o que a pessoa sente. Isso num atendimento. Isso num relacionamento mais íntimo. A gente sentir o que a pessoa está sentindo. A gente perceber, às vezes, a angústia que a pessoa está sentindo. A gente perceber o medo que a pessoa está sentindo. A tristeza que uma pessoa está sentindo por algo que aconteceu. E a gente não ficar só no mental, mas a gente realmente sentir o que a pessoa está sentindo. Isso também é um aprendizado, também é um desenvolvimento. Isso também nos ajuda a pacificar nossas relações e também nos ajuda a ajudar outras pessoas que estão em conflito.
Isso na constelação familiar, aproveitar que eu estou aqui nessa casa, né? Tanta gente que estuda constelação familiar, me ajudou muito. O que eu já pude até agora aprender de constelação familiar e vivenciar, né? De perceber o campo, de sentir o campo, de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Isso, inclusive, nos ajuda a sair do julgamento. Porque se a gente está no nosso mundo, com a nossa razão, com a nossa perspectiva de fora, de que a gente sabe o que é o certo, e que é um absurdo a pessoa agir desse jeito, a gente vai ouvir o que a pessoa está dizendo, a gente pode até ficar em silêncio, ouvindo, sem interromper, sem fazer perguntas, sem querer falar nada, mas dentro da gente, a gente já está julgando, está fazendo toda uma imagem da pessoa, a gente não está realmente sentindo o que a pessoa está sentindo, compreendendo o que a pessoa está vivenciando. Então, quando a gente faz esse trabalho de empatia, de compreender o que a pessoa está vivenciando, naturalmente, a gente para também de julgar. Naturalmente, a gente se conecta. Isso nos ajuda no nosso trabalho de pacificação, quando a gente quer ajudar uma pessoa a se pacificar. E para compreender o sentimento de outra pessoa, nós precisamos conhecer primeiro os nossos próprios sentimentos. Nós precisamos conhecer o mundo emocional que nos habita, todas essas emoções que passam dentro da gente. Conhecer como é que é o medo, como é que é quando eu sinto medo. Como é que isso se manifesta no meu corpo, as sensações físicas. Que tipo de pensamento que passa pela minha cabeça quando eu sinto medo? O que acontece quando eu sinto angústia? Quando eu não sei o que fazer com uma determinada situação? Dá uma angústia, né? Quando a gente se sente impotente perante uma situação na vida, esse sentimento de impotência. Quem nunca passou por isso, né? Então, quando a gente conhece isso, a gente tem mais facilidade para reconhecer isso no outro, porque já é algo conhecido. É algo conhecido e, portanto, a gente pode reconhecer no outro, algo que já é conhecido na gente. Então, faz parte do trabalho, que eu acho que de todos nós aqui que trabalhamos com isso, é um trabalho interno, de desenvolvimento emocional. Desenvolvimento emocional. De conhecer os nossos próprios sentimentos, de perceber os nossos próprios sentimentos. E aí... Tá bom, mas já está concluindo. Eu vou pular porque eu ia falar do foco na necessidade, mas eu já falei agora há pouco. Eu dei um exemplo da gente focar na necessidade e não na estratégia, né? E aí, já concluindo, como é que é a comunicação não violenta na prática da advocacia? E aí, eu quero deixar bem claro, tudo isso que eu estou falando é um recorte que eu estou fazendo desse tema, que é um tema muito amplo. Outra pessoa pode fazer um outro recorte, tá? Então, não tenho a pretensão de dizer que eu estou falando tudo sobre comunicação não violenta. De jeito nenhum, tá? É um recorte que eu estou fazendo. Como é que eu vejo que a comunicação não violenta pode ser trazido para a prática? Na prática da advocacia, ou na prática da mediação de conflitos, ou de qualquer profissional da área do direito. Em primeiro lugar, autoconsciência. A gente se perceber. Perceber, por exemplo, quando eu estou lidando com um conflito, e a outra pessoa está dizendo algo, ou agindo de uma determinada maneira, e eu começo a ficar indignado. Alguém já passou por isso? Indignado. Como é que pode ele pensar desse jeito? Que absurdo, né? Às vezes tem gente até que começa a sentir raiva da pessoa, né? Como é que pode? Indignado mesmo. E aí, autoconsciência. Opa, peraí. Olha que interessante. Isso acontecendo, a mediação. Olha que interessante. Raiva. A raiva está acontecendo aqui. Estou sentindo raiva. Estou percebendo a raiva se manifestando.
enquanto eu estou atendendo a pessoa. Ou, às vezes, a pessoa está narrando um fato e eu começo a sentir um nojo, sabe? Uma repulsa por um determinado comportamento. Opa, olha o que eu estou sentindo. Perceber isso acontecendo. Porque, muitas vezes, esse sentimento que aquilo está provocando em mim tem a ver comigo. Tem a ver comigo. E é algo que está dentro de mim. Muitas vezes está relacionado à minha vivência anterior, à minha experiência pessoal. Ou mais ainda, a gente transcendendo um pouco, né? Até o que a gente aprende na constelação familiar, às vezes está relacionado à vivência de outra pessoa no meu sistema familiar. Que não sou eu, mas que eu estou sentindo por uma ressonância que existe no campo. No campo morfogenético, no campo familiar. E aquilo eu sinto. Eu, como profissional, como advogado, como mediador, como profissional de ajuda, como terapeuta, estou sentindo. E isso tem a ver comigo, com o meu sistema. Né? Então, autoconsciência, muito importante, muito importante. Segunda coisa, observar sem julgar. É o que eu já comentei. A gente aprender a separar o que é fato do que é julgamento. O que é fato concreto, que a pessoa realmente está narrando, que se a gente for perguntar para o outro, ele vai falar, sim, realmente, foi isso que aconteceu. Se a gente perguntar para um e perguntar para o outro, para o adversário naquele conflito, se foi esse fato mesmo que aconteceu, e ambos disserem, foi isso mesmo que aconteceu, então pronto, chegamos no fato, esse é o fato. Não provoca resistência. O que provoca resistência é quando tem julgamento no meio, quando tem acusação no meio, quando tem distorção, quando tem interpretação, quando tem avaliação. Né? Então, separar o que é fato do que é julgamento. Isso é um dos caminhos de aprendizado de um profissional que queira trabalhar com uma atuação pacificadora, conciliatória. Empatia, como eu já disse, desenvolver empatia tanto pelo seu cliente. Esse é um nível de empatia, A gente conseguir acolher, conseguir demonstrar compreensão, sabe? Um outro nível é uma empatia sistêmica. Empatia não só por quem está na minha frente, empatia pelo outro também. Aquele outro que esse aqui está acusando, de quem esse aqui está reclamando, está se queixando. A gente tem uma atitude de empatia por ele e pelo outro. Imediatamente, já colocar todos no nosso olhar. Ter um olhar mais amplo, de que não existe santo, não existem mocinhos e bandidos aqui. Todos são corresponsáveis, de alguma forma, por esse conflito. Né? Todos têm necessidades humanas. Todos têm necessidade de pertencimento, têm necessidade de segurança, têm necessidade de reconhecimento. Né? Esse olhar amoroso é um olhar amoroso para todos. Isso também é um desenvolvimento nosso. Ajudar a pedir. Outra coisa muito importante. Porque às vezes não, sempre, né? Na maioria das vezes, a pessoa está reivindicando algo, ela está pedindo algo, mas ela não sabe pedir. Ela está pedindo de um jeito que não está funcionando, não está dando bom resultado. Então a gente precisa ajudar as pessoas a pedir o que elas precisam, o que efetivamente vai ajudar essas pessoas a atender suas necessidades, o que vai facilitar com que a outra pessoa acolha esse pedido, se compadeça, se solidarize com esse pedido que essa pessoa está fazendo. Então a gente precisa ajudar as pessoas a formular os pedidos de uma forma que promova a conexão, que promova o diálogo. Autorresponsabilização. Né? O que mais tem é... Eu não vou falar isso, mas assim... uma coisa muito comum é a pessoa que está em conflito se vitimizar, né? Achar que a culpa é do outro. Eu sou uma vítima das circunstâncias, eu não tenho culpa. Eu não tenho responsabilidade, o responsável é o outro. E muitas vezes isso é conveniente para um advogado. Alimentar isso num cliente. Né?
Pegar um cliente que está se vitimizando e, não, espera aí que eu vou te defender, porque realmente ele precisa pagar por isso não está certo, você realmente precisa receber isso aqui e tal. Então, alimenta essa postura de vitimização, porque isso é conveniente para o profissional. Ele consegue o trabalho dele dessa forma. Então, é uma mudança de paradigma. O profissional do direito encontrar formas de tirar as pessoas desse lugar de vítima e convidar as pessoas a se responsabilizarem pelos seus atos, a assumirem a corresponsabilidade pelo conflito no qual elas se encontram. Isso na mediação a gente faz. O bom mediador faz isso. Existem técnicas de como mostrar para a pessoa, como convidar a pessoa a se autorresponsabilizar, né? E isso serve para advogados também, ou para qualquer profissional da área jurídica. A gente trabalhar no sentido da autorresponsabilização. Isso é um grande benefício que nós podemos oferecer para as pessoas, porque nós estamos ajudando essa pessoa a lidar melhor com seus conflitos. Ou seja, nós não vamos só ajudar a resolver esse conflito pontual. Nós estamos treinando a pessoa a lidar com seus conflitos daqui para frente. É fundamental essa atitude de autorresponsabilização. Simplicidade. Simplicidade. Porque uma atitude de simplicidade do profissional aproxima. Quanto mais a gente puder se mostrar humano perante o nosso cliente, mostrar que nós estamos juntos, nós compreendemos. Aquilo que ele está passando, a gente já passou coisa parecida. A gente sabe como é que é. A gente pode até não saber exatamente como é que é, não passou exatamente pela mesma situação, mas, de alguma forma, mostrar que nós também somos humanos, todos estamos sujeitos a passar por situações parecidas, sabe? Tirar esse distanciamento que acontece do profissional, muitas vezes, do profissional do direito, que no seu jeito de falar, no seu jeito de vestir, no seu jeito de tratar, muitas vezes provoca um distanciamento, uma coisa imponente, né? E que tira a simplicidade do que está acontecendo. Porque para a gente fazer um trabalho de mediação de conflitos, a gente precisa chegar num nível de simplicidade. Precisa chegar no... trazer as pessoas para um nível de diálogo, para um nível de entendimento, que é humano, que considera todos iguais, que não tem melhores e piores. Então, o profissional ele pode contribuir muito nesse sentido quando ele mesmo adota essa postura de simplicidade na sua atuação, no seu jeito de trabalhar. E uma coisa que eu tenho incentivado muito é parceria com outros profissionais. Não querer resolver tudo sozinho. Saber que existem mediadores competentes, disponíveis, existem consteladores, existem psicólogos, existem outros profissionais que podem ajudar um cliente. Então, a gente precisa fortalecer essas redes de profissionais, trabalhar de forma conjunta para ajudar efetivamente os nossos clientes. E a última mensagem é que tudo isso é um trabalho de dentro para fora. Igual o milho que virou pipoca. É de dentro para fora. Porque a gente pode até ajudar outras pessoas, pode até ser efetivo no nosso trabalho, mas se a gente puder fazer esse trabalho primeiro com nós mesmos, com certeza o nosso trabalho vai ser bem mais eficiente. Vai dar um resultado bem mais... resultado mais eficiente na vida das pessoas que nós atendemos. Então é isso, pessoal. Aqui estão meus contatos. Quem quiser pegar, entrar em contato comigo. Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado.